Pronto. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia, professor. Bom dia. Gente, hoje nós temos aqui a presença de Manuela Novaes, que é nossa monitora nessa disciplina, não é? E estamos formando, na verdade, um trio. A Cláudia, que, na verdade, faz tirocínio docente, a Manuela e eu próprio, né, que vamos tentar colaborar para que, na verdade, sejam apresentados textos para discussão com vocês e dentro dessa linha, né? Vamos começar daqui a um pouquinho, às 8h50. Tudo bem, Alexandre? Bom dia, Bias? professor. Tudo bem? E o senhor, Tudo como está? bom, tudo ótimo, tudo tranquilo. Seja bem-vindo. Renata de Loyola também está aqui. Seu microfone está fechado, mas tudo bem. Cláudia, Luiz, estão todos ok. Bom, vocês podem intervir durante a exposição a qualquer momento. Isso, evidentemente, com mais ênfase ainda, abrange Cláudia e Manuela, que compõem a equipe de produção dessa aula, né? Manuela recentemente se submeteu a uma seleção, onde tínhamos 10 candidatos e foi aprovada em primeiro lugar. A responsabilidade cresce, né, Manuela? Um pouco, né, professor? Uhum. E ela já me trouxe um texto, eu vou tentar selecionar para passar para vocês. Transformações de direito administrativo, e tudo que nós queremos é ver um direito administrativo móvel e não um direito fixo, na verdade. Não, então, hoje eu queria conversar um pouco, embora os autores ponham no segundo plano, mas eu acho que é relevante conceber se a formação histórica do direito administrativo, não aquela história irrefletida, com que os autores abrem um capítulo e depois esquecem completamente da historicidade, né? Da historicidade. E eu acho que a historicidade permeia muitos atos da administração. Uma vez eu fiquei muito curioso, só para dar um exemplo a vocês de como a pesquisa histórica ela é relevante. Eu, na verdade, não conseguia entender direito a diferença entre atos de administração e atos de governo. Todos os livros diziam, olha, temos que separar os chamados atos de governo, declarar a guerra e fazer a paz, etc., com atos da administração, como realizar uma licitação, etc., etc. E eu acabei descobrindo que isso foi uma mera contingência do Conselho de Estado francês, que estava ameaçado naquela época de fechamento, porque estava interferindo demais nas funções do Estado. E aí um conselheiro chegou e disse, olha, vamos estabelecer uma autolimitação para nós mesmos, porque senão extinguem esse conselho. Nós ainda somos recentes, não temos tempo nem suficiente para nos firmarmos, então vamos separar alguns atos que nós não vamos mexer. Vamos chamar esses atos de governo, e no dia a dia a gente preserva-se, vão-se os anéis e fiquem os dedos, não é? Então, eu não vou mexer nos atos de governo, mas eu atuo com tranquilidade nos atos da administração. Um verdadeiro pacto entre governantes. É um verdadeiro pacto entre governantes e conselho, né? Então, vocês vejam que não é uma categoria abstrata, não é uma categoria criada do nada, é uma categoria criada, vamos dizer, em estado de necessidade, né? Em estado de necessidade, né? Então, é por isso que eu vejo, já estamos a 2 minutos, só para começarmos no horário. Luiz Duarte, tudo bem, Luiz?
Tranquilo? Tudo bem, professor. Ok. Lucas. Alexandre, já falamos. Tauana. Guedes. Só os que eu estou vendo aqui a foto. Beatriz Borges, Silvio Jacobina, Ademilson Salles, Bia Cerqueira, Juliana Santos, Layara Xavier, Renata de Loyola, Guilherme Rodrigues, Letícia Pinhata, Beatriz Borges, Cláudia Gustavo Oliva, esse aqui está com Moto 22. Veja se você se identifica aí, porque senão você não vai poder constar entre os presentes. Tem uma pessoa, às vezes isso acontece, a pessoa entra com o nome, né? É que aqui tem Moto Z2 Play. Então, bom, acho que já estamos na hora. Vamos começar a bater um papo sobre a construção histórica do direito administrativo. É claro que o direito administrativo ele não é descoberto como, na verdade, se descobre um novo sistema de telefonia, ou aparelho celular, ou como se descobre uma geladeira, ou como se descobre algum tipo de coisa, ou como se cria, por exemplo, um Estado ou uma liderança, alguém vai para uma planilha no laboratório e diz aqui vamos criar um Estado, né? Então, as pessoas às vezes ficam perguntando como é que foi a origem do Estado, etc, etc, etc. Eu tenho uma teoria um pouco rebelde para essas coisas e vocês vão linkar com uma coisa já com o meu modo meio alternativo de pensar o direito e as coisas de modo mais científico possível, de modo de maior credibilidade. Porque no curso de direito, gente, a gente tem muitas verdades prontas, muitas verdades que são nos entregues. Por exemplo, eu me lembro do meu professor de direito civil falando de bens imóveis por sua natureza, ele dizia com toda pompa e elegância, como as casas, os terrenos, etc., etc., e bens móveis, como a mesa, a cadeira, etc., e bens imóveis, aí é onde entrava a minha briga, por definição legal. E aí eles iam, os navios, as aeronaves, eu digo, desgraçado, nunca pegou um ferry boat para dizer que ele é imóvel, né? Então, em vez do cidadão dizer assim, olha, estão sujeitos a registro, além de todos os imóveis, os seguintes móveis, pela sua importância econômica, não é? Faz mais sentido você submeter ao registro determinados móveis. Por exemplo, tem pessoas que não têm nenhum imóvel, mas têm um patrimônio muito maior. Hoje, os chamados patrimônios intangíveis são, na verdade, muito maiores do que os tangíveis. Por exemplo, o valor de todas as fábricas de Coca-Cola no mundo é muito menor do que a marca Coca-Cola, patrocinador dessa aula, né? Portanto, há valores intangíveis que têm um valor, que têm um significado muito maior. As ações de uma grande companhia, as ações da Apple, por exemplo, que é hoje provavelmente a maior empresa do mundo, valem bilhões e bilhões de dólares e, no entanto, são pequenos, muito poucos funcionários, sedes
em número pequeno, ou estabelecimentos em número pequeno, não é? E é esse gigante. Não é? Então, às vezes, a marca ou há valores intangíveis que, na verdade, têm mais significação econômica do que os chamados valores tangíveis, valores palpáveis. Né? Então, é preciso que se abra essa discussão para a gente não continuar repetindo os mesmos mantras, os mesmos dogmas, né? As mesmas verdades sempre ditas, mas nunca demonstradas, né? Verdades sempre ditas, mas nunca demonstradas. Então, o direito administrativo ele não é uma criação. Eu dizia, por exemplo, como é que se criou o Estado? Aí o meu professor lá dizia teoria da origem do Estado. Eu gastava meio semestre falando esse tipo de coisa. Tem uma matéria, aliás, chamada Teoria Geral do Estado, que depois virou direito constitucional. Então, a teoria geral do Estado começava a falar das concepções de Hobbes, de Locke, de Montesquieu, etc., etc., da origem violenta do Estado, da origem contratual do Estado, com Rousseau, etc., com John Locke, e etc. e tal. E eu acho que eu tenho uma ideia muito extravagante sobre esse tipo de coisa. É mais ou menos o seguinte: a formação do embrião do Estado grandes animais, até eventualmente um dinossauro, e a carne do dinossauro precisava ser distribuída, porque não havia como conservar. Só muito tempo se descobriu que o sal ajudava a conservar, que o fogo ajudava a conservar, mas são outros momentos. E como ele não tinha como conservar isso num freezer, numa geladeira, ele o quê? Distribuía com os seus vizinhos, com os seus companheiros de caverna, com as pessoas a caça que ele produzia, porque era perder ou distribuir. Mas claro que ele não distribuía isso sem esperar nada, um agradecimento e mais uma subserviência em determinados aspectos, porque dizia, olha, eu não tenho habilidade para caçar, mas o meu vizinho me distribuía a carne. Quando ele distribuía a carne, eu obedecia às determinações dele. Olha, tome conta dessa área, cuidado, limpe esse contexto. Então, vai surgindo uma liderança distributiva, à base da criação de determinados benefícios, e hoje já se estuda isso na teoria das dádivas ou na teoria dos dons, onde as lideranças são, na verdade, formadas a partir do que elas podem representar. O líder, do verbo lead, to lead em inglês, quer dizer, é aquele que conduz, não é? E alguém só conduz a outro se alguém demonstrar que é vantajoso segui-lo, né? Quer dizer, alguém só quer estar seguindo alguém quando se mostra que é vantajoso segui-lo. Agora, já imaginou qual é a vantagem de você não ter que ir caçar e ter seu alimento? É uma coisa de você, na verdade, se sentir, na expressão da palavra portuguesa, obrigado, se sentir vinculado àquela pessoa que lhe trouxe o pão de cada dia. Né? Então, e nesse sentido, Santo Agostinho, no Tratado da Gratidão, ele fala que há 3 níveis de gratidão. Uma gratidão superficial, e ok, hi, tudo bem, eu lhe cumprimento por você ter feito isso, olá, grato por isso, etc, etc. Bom dia. A conexão do senhor está
Tá falhando um pouco. Como é? A conexão está cortando? Tá, e tá travando um pouco o vídeo. E ao vídeo, né? Exatamente. Vou tentar verificar aqui. Ok. Rafael fica nos bastidores, mas está me ajudando, gente. Tá melhor? Tá melhor agora? O áudio tá cortando? O áudio corta? Quem quer me dar um retorno? Agora Não, tá dá para bom. ouvir. Como é? Dá para ouvir. É Dá que às para vezes ouvir. para a imagem e aí corta a sua voz, entendeu, professor? Mas agora dá para Tá aí a ouvir. imagem. Agora está dando para ouvir bem. Dá. Então, vamos lá. Quer dizer que é uma gratidão de nível mais profundo, mais intermediário. E na gratidão de modo mais simples, nós temos o thanks, o danke, dos alemães. Já uma gratidão intermediária, que está, por exemplo, na língua francesa, merci, ou na língua italiana, grazie, que já são, eu lhe dou uma mercê, eu lhe faço uma vênia, eu lhe faço uma homenagem. Isso já é muito mais do que um thanks, ou do que um danke, ou do que uma coisa assim. E na língua portuguesa, nós temos uma palavra que eu não conheço em outras línguas, que é o obrigado. Obrigado é a gratidão mais profunda, porque diz: eu me sinto obrigado a você, eu me sinto vinculado a você, por essa coisa de que você me deu, eu me vinculo doravante a você, eu lhe sigo, eu tenho um compromisso com você. Então, quando nós dizemos obrigado, cuidado para não cair nesse modismo, gratidão. Gratidão é a forma genérica, né? Nós temos uma forma muito específica de usar a gratidão no modo mais profundo, que é privilégio da língua portuguesa, né? Que é o obrigado, eu me sinto obrigado. Se você quiser dizer gratidão no sentido... Bom, mas aí o homem que recebia a caça se sentia obrigado perante o caçador. Ele, na verdade, recebia a benesse, e aí essa liderança foi se fortalecendo a troca de um câmbio de benefícios. Continua também a audição? Ou está cortando também, não é? Não, dá para ouvir. Pelo menos aqui tá dando para ouvir. Dá para ouvir? Alguém tem queixa da audição aí? Tá tranquilo, professor, tá tranquilo. Está tranquilo, né? Então, essa formação da liderança vai se consolidando, vai se institucionalizando, e hoje nós esperamos que os governantes, em troca do nosso voto, em troca de ascenderem a determinadas posições, saiam da condição de gente para agente, né? Então, na verdade, essa relação que me parece mais adequada, a chamada teoria das dádivas, para explicar. Podem ir ao Mestre Google mesmo, porque não é essa coisa. Então, então, o direito administrativo ele surge desde a Roma antiga, com a organização do Senado romano, com a organização das instituições, do pretorado, dos juízes romanos, né? Então, tudo isso já havia o germe do direito administrativo. Tal como, por exemplo, a geometria não foi descoberta por Euclides, foi encontrada por Euclides, foi sistematizada por Euclides. E aí nós falamos numa geometria euclidiana e hoje também numa geometria não euclidiana. Por exemplo, se eu digo que o seno ao quadrado de alfa mais o cosseno ao quadrado de alfa é igual a 1, eu não estou inventando isso, eu estou inferindo isso, eu estou percebendo isso. Então, não podemos falar no direito como uma invenção, por exemplo, dos franceses, mas como um direito desenvolvido e sistematizado pelos franceses. Então, vamos falar um pouco dessa experiência francesa do direito administrativo, que é tido como precursor não do direito administrativo em si, mas do estudo ou da sistematização de um direito administrativo. O que aconteceu para ocorrer essa sistematização?
Essa sistematização ocorre quando vem a Revolução Francesa e a burguesia não se contenta com a nobreza e desconfia dos juízes do rei. Os juízes do rei eram pessoas, vamos chamar hoje de subservientes, e que, portanto, atendiam sempre à vontade do rei, porque eram nomeados e destituídos pelo rei. E aí o que a burguesia diz? Ficam proibidos os juízes de decidir questões da administração, invocando, inclusive, Montesquieu, com a teoria da separação dos poderes. Se há poderes separados, um poder não pode julgar o outro. Vejam que engendragem, né? E somente, entretanto, embora algumas leis já esparsas que pudessem ser consideradas de direito administrativo, se fala, vou dar esse nome porque é muito referido à lei do pluvioso, né? Que instituía alguns setores da administração, mas o caso mais emblemático que vai marcar o direito administrativo, Vivian, na verdade, é um precedente que ocorre, que é uma moça chamada Agnes Blanco, e Blanco era uma jovem que foi atropelada por um trem de uma companhia que transportava fumo, que era uma companhia de transporte fumageiro. Naquela época, o fumo era, na verdade, uma atribuição do Estado. Então, o comboio se descarrilhou e ela foi acidentada. E aí houve um tribunal de conflitos para dizer se isso era uma questão de Estado, sujeita ao juiz comum, sujeita à corte de Estado, ou se era uma questão civil sujeita aos juízes comuns. E aí vem o primeiro passo. O conselheiro Davi diz, olha, essa não só é uma questão de Estado, mas envolve um tipo de responsabilidade que não pode ser regida pelo Código Civil. E não pode ser regida pelo Código Civil, por quê? Porque ela vai dispensar a culpa. Então, pelo primeiro momento, se cogita ou se ensaia uma responsabilidade sem culpa, porque até então o Código Civil só admitia a responsabilidade movida pela culpa. Esse professor de onde? Não. Mas ele Diga aí. é imigrante, né? O sotaque não tem sotaque de brasileiro, não. Acho que alguém Diga. tá deixando o microfone ligado aí, ó. E aí tá saindo a conversa. Eu ativei o mudo já da pessoa. Pronto, já adotamos agora, eu acho que melhorou. Já ativamos o seu Moodle. E acho que agora retornou, né? Então, no caso de Agnes Blanco, o conselheiro Davi foi muito enfático, disse não só isso é competência do Conselho de Estado, como ele deve julgar, não segundo as regras do direito civil, mas segundo as regras que não são o direito civil, que são o direito administrativo. Então, a partir daí, se cria uma oposição de que o direito administrativo é aquilo para o qual não bastam as leis civis. E por que se entendia? Porque se disse, olha, deixa com a jovem Blanco o ônus todo do seu acidente gerar-se um benefício para quem está ganhando dinheiro com a venda do fumo, para quem está ganhando dinheiro com esse tipo de coisa. Então, é razoável que, independentemente de culpa, isso não chegou a avançar nesse sistema, a ferrovia tenha que indenizar as pessoas. E isso, na verdade, vale hoje, está consagrado no mundo inteiro. Os Estados Unidos foram um dos últimos países a entender a responsabilidade objetiva do Estado. Mas hoje o que se criou, e graças ao direito administrativo? Uma responsabilidade objetiva, que passou até a envolver atos lícitos. Mas, Celso, como é que alguém pode ser responsabilizado sem ilícito e sem culpa? Os franceses passaram a chamar isso a teoria da distribuição da carga pública.
Isso no julgamento, não foi em nenhum livro, não foi em nenhuma obra sistematizada. O que é essa distribuição da carga pública? Significa que os custos que, na verdade, a administração tenha devem ser repartidos igualmente com os cidadãos, através da contribuição de impostos. Eu vou dar um exemplo para vocês. Em São Paulo, houve uma questão, no início, polêmica, que foi desatada pelo Supremo, já tem mais de meio século isso, que foi a construção de um viaduto, acho que hoje já desativado, e ele era conhecido como Minhocão, era uma coisa muito grandiosa e tal, e ele gerava um benefício ao tráfego de São Paulo muito grande. Não havia nenhuma ilegalidade na obra, ao contrário, aplausos para o administrador. Mas os proprietários das casas vizinhas se sentiram profundamente incomodados, e mais, os imóveis naquelas imediações perderam completamente o valor. Na verdade, ninguém queria morar numa zona que passou a ser de tráfego intenso, não é? Então, eles buscaram uma indenização do município, que foi negada inicialmente e afirmada pelo Supremo Tribunal, invocando, inclusive, a teoria da distribuição da carga pública. Ora, se é um benefício geral, o custo também tem que ser geral. Então, se a prefeitura cobra, inclua isso nos custos da obra. Se eu faço, por exemplo, um metrô e uma casa centenária vem a ruir, eu não vou ficar sem minha única moradia. É muito melhor incluir o custo dessa moradia para todos os cidadãos, que afinal vão pagar o custo do metrô, o custo das obras do metrô. Então, essa teoria da distribuição da carga pública, ela é originária do direito francês. Essa é uma construção dos tribunais franceses. Do mesmo modo que, por exemplo, aqui, e para a gente raciocinar bem claramente, qual é o outro lado da moeda? E vocês ouvem falar muito pouco em direito tributário disso, porque não é usado, mas é uma construção inteligente. Qual é o outro lado da moeda da distribuição da carga pública? É, na verdade, a contribuição de melhoria. O que é que a distribuição da carga pública diz? Que o prejuízo deve ser compartilhado com todos os beneficiários. E o que é que a contribuição de melhoria diz? Que um benefício especialmente agregante de valor a um particular deve ser tributado para a coletividade, já que foi a coletividade que pagou, por exemplo, aquele asfalto que tornou viável ou mais valorizadas aquelas construções, né? Que tornou mais valorizadas aquelas construções. E por que essa contribuição? Entenderam a relação de oposição entre a contribuição de melhoria? Na contribuição de melhoria, a obra pública que me beneficia particularmente, eu devo contribuir uma parte com ela na proporção do meu benefício. E na teoria da distribuição da carga pública, a carga que eu suporto deve também ser repartida, que eu suporto sozinho ou num pequeno grupo, deve ser repartida com a coletividade. E, nesse sentido, nós temos um contrabalanceamento dessa vida que se projeta dentro da administração pública. E aí vocês vão perguntar, mas por que a contribuição de melhoria, que é uma contribuição tão justa, ela não é empregada? Eu não... Vou dizer a vocês o seguinte, é simples, as pessoas invocam sempre a proibição do confisco. Nenhum tributo será estabelecido com efeito de confisco. Mas é um problema do legislador não ter lido os avanços no exterior. Eu gostaria de dizer que essa criação é minha, mas não é. Então, o que é que alguns países fazem? Dizem, olha, você vai pagar uma contribuição de melhoria no valor que, até o limite do valor que foi agregado ao seu imóvel pela obra pública, mas só no momento em que você realize, você monetize esse ganho. Enquanto você morar, está tudo bem, fique na sua, fique tranquilo. A hora que você vender, vai estar averbado no registro de que você terá que pagar aquele valor agregado da valorização hoje
e do ganho de valorização decorrente desse impacto na obra, né? Isso é, na verdade, um sistema de contrabalanceamento, né? Um sistema de contrabalanceamento, e é uma contribuição dos franceses, né? Então, os franceses não se preocuparam, embora já mais tarde Horiu, por exemplo, tenha um pouco questionado, ou bastante questionado, o princípio da moralidade administrativa, e nós vemos a falar isso em todo dia, dizendo, olha, eu tenho o princípio do desvio de finalidade. O princípio do desvio de finalidade. Eu posso, e Horiu trabalha na França com essa questão do desvio da finalidade. Quando é que ocorre o desvio de finalidade? Quando, na verdade, eu simulo pretender um objetivo legítimo, mas aquele objetivo, em princípio legítimo, está mascarado, está a ocultar um interesse espúrio do administrador. Por exemplo, a transferência de um servidor público, ele é um ato absolutamente legítimo. Mas quando eu transfiro a alguém porque, na verdade, eu quero perseguir esse servidor, nós temos um desvio de finalidade. E qual é a vantagem do desvio da finalidade sobre a imoralidade administrativa? Quando eu digo que alguma coisa é imoral, eu pressuponho dano. Eu pressuponho, na verdade, dolo também, né? Eu pressuponho que alguém que é imoral tem uma conduta ímproba, tem uma conduta reprovável, né? E no desvio de finalidade, não. Eu posso reconhecer o desvio de finalidade sem reconhecer uma conduta desleal do administrador, embora de que ele tenha se desviado objetivamente da finalidade. Isso aconteceu numa situação do Rio de Janeiro, onde o prefeito Rio não tem dado sorte com os últimos prefeitos e governadores, né? Está numa crise de pandemia tão grande e ainda assim abrindo todo o comércio e os hospitais com 90% de ocupação, né? Mas um determinado prefeito do Rio foi acusado de desvio de finalidade por ter abrigado, num período de férias escolares, repita-se, pessoas desabrigadas pela chuva nas escolas. Evidentemente que uma escola não foi feita para abrigar pessoas sem teto, mas a administração estava numa contingência de ponderar qual o valor preferente. Então, embora se reconhecesse o desvio de finalidade, que é um fenômeno objetivo, não se entendeu da responsabilidade do administrador pela chamada teoria da inexigibilidade da conduta diversa, né? Pela inexigibilidade da conduta diversa. Há determinadas situações que parecem claramente um desvio de finalidade, mas que atendem especificamente a uma finalidade, por mais que aparentemente seja alguma coisa de reprovável. Então, vamos tirar o juízo de reprovabilidade do juízo de desvio de finalidade. Eu participei de uma equipe que deu, eu vou omitir-me em nomes, que deu apoio à defesa de um determinado governador, e vocês vão dizer, mas Celso, que o dinheiro não faz. Primeiro, eu estava trabalhando voluntariamente. Mas o que o governador corajosamente fez? Editou com o dinheiro público revistas pornográficas. Santo Deus! Como é que o cara chega com o dinheiro público e edita revistas pornográficas? E a primeira coisa que eu quis saber era por quê? Que desatino é esse? Que coisa é essa? Eu disse, bom, eu precisava, falei e ouvi de viva voz. Os meus técnicos disseram que nos presídios ninguém lê tratados de filosofia. E eu precisava combater a AIDS e levar a mensagem, essas revistas, por mais que elas tenham conteúdo erótico ou pornográfico, elas trazem sempre a mensagem do uso do preservativo.
ou seja, não faça sexo sem camisinha. Então, onde a mulher se recusava, num palavreado chulo, etc. E aquilo circulou com grande intensidade no meio dos presídios, e um emprestava a revistinha ao outro, porque era a literatura que é uma população analfabeta, mas exposta a grande risco de contágio pelo HIV, passou a se instruir por uma via oblíqua, mas que nessa situação, e devo dizer que o governador foi absolvido, né? Porque demonstrou que isso foi precedido de uma pesquisa. O que é que mais atraía naquele momento? Um tratado de história medieval ou uma revista pornográfica? Uma revista pornográfica despertava um interesse muito maior. Então, as religiões, as seitas, as entidades bateram fortemente, mas, como até hoje a Igreja Católica é contra o anticoncepcional, etc., etc., o anticoncepcional que, aliás, mudou, inclusive, a forma da oração das jovens, que antigamente é assim: ó Maria, vós que concebeste sem pecado, dai-me a graça de pecar sem conceber. Não? Então, e aí, depois da pílula anticoncepcional, nós passamos a ter um benefício geral para o controle da população, etc., 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 e não tínhamos mais a gravidez indesejada, não é? E, com isso, um falso moralismo se quebrou, enquanto das mulheres se exigia a virgindade, dos homens que frequentassem os prostíbulos, não é? E tudo isso deixou de existir quando a pílula concepcional passou a existir. Eu não gosto nem de falar nesse assunto, porque uma vez, gente, eu cometi uma gafe terrível. Eu cometi uma gafe incrível por falar ou por fazer associação com pílula anticoncepcional, que eu devia ter trauma de falar nesse assunto. Estava lá dando eu minha aulinha de direito administrativo, e aí uma aluna, já no final, disse: professor, me dê uma ajuda aqui. E eu disse: pois não, eu vou fazer uma prova de direito tributário. Eu disse: não é bem minha praia, mas vamos lá. O professor disse que vai cair na prova que a gente estudasse a diferença entre isenção e imunidade. E eu não consegui entender. E o tempo estava curto, eu ia dar uma aula logo a seguir e disse: olha, preste atenção. Na imunidade, o imposto não existe. E na isenção, o imposto existe, mas se dispensa a cobrança por um motivo superveniente. Então, os templos são imunes. O livro e a impressão dele é imune. Já uma fábrica de cerveja pode ser isentada, porque ela vai gerar tantos empregos, etc., etc. Aí eu virei e disse assim, olha, a imunidade é um contraceptivo e a isenção é um abortivo. Bom, um belo dia me chega o professor de Direito Tributário: Celso, que maluquice é essa? Ou você está louco, ou essa aluna está pirada. Eu disse: o que foi? Ele disse: veja o que ela escreveu aqui. Eu disse: conforme o professor Celso Castro nos ensinou, como se eu estivesse me arvorando, a imunidade é um aborto. A imunidade é um anticoncepcional. E a isenção é um aborto. E parou aí. Eu nunca mais resolvi fazer metáforas em final de aula, né? Porque é extremamente perigoso. Eu já sou muito rebelde no meu pensamento, eu já fico, na verdade, muito preocupado com esse tipo de metáfora. Por exemplo, quando vocês disserem: por favor, expliquem a história do freezer, e você vai dizer: alguma fabricante de refrigerador está patrocinando a aula e ele encaixou um assunto de um freezer sem ter nada a ver. Eu só quis caminhar de um modo mais lógico para uma hipótese de formação das lideranças. Então, voltando ao Estado francês, são inúmeras as contribuições do Estado francês, dentre elas a ideia do que é serviço público, que passava a ser o diferencial fundamental
entre as questões que deveriam ser postas para o Conselho de Estado e as questões que não envolviam o serviço público e que, portanto, ficariam com a jurisdição comum. Então, essa dualidade de jurisdição, uma corte administrativa que no início não foi independente, mas que depois se tornou completamente independente, né? Ela passou a elaborar as suas teorias. E, por exemplo, algumas teorias que nem sequer chegaram ainda aqui no Brasil, como o desvio de procedimento, que se contrapõe, ou que é uma outra modalidade de desvio de conduta da administração, que, aliás, foi objeto da minha dissertação de mestrado, né, desvio de conduta, patologia, comportamento da administração, e lá na França se falava em desvio de procedimento. Então, havia um aluno numa escola e o regulamento dessa escola dizia o seguinte, que o aluno que fosse reprovado, quase um jubilamento, o que hoje nem é muito aplicado, que fosse reprovado por 2 vezes numa mesma matéria, seria excluído da escola. E esse aluno tinha problemas disciplinares vários, mas, apesar disso, tinha boa compreensão da matéria e o diretor da escola fez um ofício recomendando a sua reprovação para que ele, na verdade, não pudesse continuar na escola, dados os inúmeros problemas. A corte entendeu que era legítimo tirar o aluno, mas não por aquele meio, não por essa via oblíqua de se tentar reprová-lo, quando ele não merecia ser reprovado, ao invés de se abrir um processo disciplinar para investigar os desvios de conduta dele. O desvio de conduta passou a ser do Estado, denominado desvio de procedimento, onde o fim é lícito, mas o meio é inadequado. Por exemplo, o Supremo Tribunal diz que é ilícita a apreensão de mercadorias como um meio coercitivo de cobrança de tributos. Não obstante isso, em sentido de completa afronta ao Supremo Tribunal Federal, os órgãos de trânsito apreendem carros a pretexto de que eles não pagaram IPVA. Se alguém não paga o IPVA, o remédio é executar a dívida do IPVA e não apreender o veículo, que pode, inclusive, ser instrumento de trabalho. Quer dizer, então, na verdade, esse desvio de procedimento é o que vem a diferenciar. No desvio de finalidade, o fim aparentemente é nobre, enquanto que no desvio de procedimento, o meio é absolutamente inadequado, mas o fim é absolutamente nobre e próprio. Se alguém deve à Prefeitura Municipal de Salvador, ela tem o direito de cobrar, mas nunca levando os móveis que a pessoa tem. Olha, eu vim buscar aqui o meu dinheiro do imposto ou fazer uma execução com as próprias mãos. Então, o desvio de procedimento, ele na verdade, uma conquista do direito francês. Também a responsabilidade, para que não ficasse muito ampliada, se entendeu que o agente administrativo projetava a responsabilidade do Estado, porque evidentemente que o Estado é uma personificação abstrata, mas só quando ele, na verdade, estivesse no exercício da sua função, pendant la exécution de la fonction, ou seja, durante a execução da sua atividade. Isso significa o quê? Que se um soldado brigar com a mulher e der-lhe uma facada, o Estado não vai responder porque alguém na verdade, soldado, porque ele estava em casa e isso decorreu do temperamento dele, de uma briga de casal. Eu gosto sempre de finais felizes, a moça não foi tão profunda e ficou bem, etc, 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 né? Só pelo meu gostinho de história com happy end, né? Então, mas de qualquer modo, não se projeta, segundo a doutrina francesa, que nós vamos ver depois que foi
alterada, ou foi repensada, ou ressignificada, para usarmos uma palavra de bom trânsito hoje, pelo direito alemão. O que acontece com o direito alemão? Já que nós estamos fazendo provocações, eu não posso ensinar a vocês as coisas, eu posso fazer com que vocês aprendam a aprender. Agora, professor, só um comentário aqui que eu estava pensando até da nossa entrevista sobre o conceito de interesse público que você falou, a questão do desvio de finalidade de um governador, por exemplo, que transfere um servidor público para outro local por alguma desavença pessoal, certo? Aí há um desvio de finalidade. E o outro caso do prefeito do Rio, que pegou a escola municipal e utilizou como abrigo. Nesses dois casos, a gente consegue identificar que, no caso da transferência do servidor público para outro lugar por alguma desavença, você vê que é um interesse particular, que ele utiliza como interesse público, né? O imóvel foi interesse particular, rotulado de interesse público. E aí, já no outro, que utiliza a escola como um abrigo, né, de sem-teto, a gente consegue até identificar um interesse público, interesse público, sim. Um espectro maior, né? Porque, assim, é difícil, como eu já conversei com o senhor, que a gente definir o que seria o interesse público, senão do que uma junção de vários interesses individuais, né, em prol de uma coletividade. Nesses dois casos, há o desvio de finalidade, mas a gente consegue identificar o nítido interesse individual do governador, por exemplo, que transfere, né, o servidor público só por uma desavença, e o outro que a gente pensa, mas uma escola para ser escola, enfim, com fins de educação, mas utilizando como abrigo para mendigos, a gente já consegue, não. Então, há um interesse público, está sendo utilizado houve o desvio de finalidade, mas com fim lícito, né? Perfeito, Manuela. Parabéns pela intervenção. Eu acho que está muito claro esse tipo de situação. E isso, na verdade, me leva a antecipar a sua pergunta inteligente, a sua pergunta bem posta, ou a sua colocação bem posta, me leva a antecipar o seguinte: não se tinha desenvolvido, como, aliás, se conhece muito pouco ainda, o chamado de estado de necessidade da administração, estado de necessidade do administrador e até estado de necessidade da lei, o estado de necessidade da lei. Então, em alguns momentos, você diz, olha, houve um desvio de finalidade, mas por estado de necessidade da lei. Então, na verdade, é necessário a gente avaliar o caso concreto, né? Não dá para a gente ficar concreto. só Direito é enrijecido. conduta e não norma. Exato. Inclusive, tem uma aluna aqui perguntando, Karina Rabelo, ela perguntou aqui no chat. Professor, o senhor entende que a emergência pública, estado de calamidade, afasta o rigor nos critérios de contratação pelo Estado e a punição do agente público? Exemplo, no caso dos respiradores do Rio de Janeiro. Eu acho que essa nossa que eu comentei aqui responde, né, indiretamente, analogicamente, a essa pergunta. Eu acho que sim, Karina. Eu estou vendo aqui, professor, o senhor entende e tal, que é emergência pública. Vejam bem, o que há, na verdade, aí é que emergência não deve significar descontrole. Como é que outros países fazem? Quer comprar respirador? Todo mundo que vender para a administração cadastra na internet a sua venda. Então, você vai ter que me explicar por que você comprou fora da lista padrão dos vendedores. Porque estava insuficiente no mercado, porque estava dentro dessa coisa. Então, nós temos que ter a dosagem adequada para não tornar o administrador omisso premiado, né? E nem com isso dar margem à falcatrua. Então, tudo tem que ser visto no caso a caso. Daí porque eu digo que direito não é norma, direito é conduta, é comportamento. E naquele exemplo que eu falei do psicólogo, do historiador, não sei se vocês se lembram, como jurista, todos nós examinamos condutas, comportamentos. Então, às vezes, um comportamento que, à luz da lei, não está bem harmonizado, ele é necessário para a administração. Vou dar um caso da Espanha.
era um diretor de um zoológico. Esse caso está reportado numa pequena monografia, o conceito de estado de necessidade. E esse diretor do zoológico tinha verbas para ampliação do zoológico. As verbas eram chamadas verbas de capital, porque acrescem ao patrimônio. Mas ele tinha um problema de custeio imediato. Os animais estavam passando fome e não tinha verbas mais para alimentos. Ele aí desviou a verba, desviou no sentido literal da lei, mas não no sentido teleológico, moral, finalístico, de reformas e comprou alimentos para os animais. Porque o que ele disse? Que adianta eu ter um zoológico bonito, mas vazio, com não sei quantos animais mortos. Então, eu vou, primeiro, estabelecer esse grau de prioridade, diante de um fenômeno que nós chamamos de escolhas trágicas da administração. A administração está sempre diante de escolhas trágicas. Claro que ela escolhas indefensáveis, como, por exemplo, estádios para a Copa do Mundo. Essas são escolhas indefensáveis. O de Manaus já virou escola, o de não sei onde virou presídio, o de a Fonte Nova aqui não consegue se manter. Não estou falando das escolhas indefensáveis. Estou falando das chamadas escolhas trágicas, onde ambos os lados são defensáveis, mas que você tem que encontrar aquilo que é prioritário em determinada razão. Por exemplo, nós sabemos que o esgotamento sanitário, a cada dólar, diz a Organização Mundial de Saúde, em esgoto se economizam 5 dólares em hospital, mas é razoável que o pare agora os esgotos e trate o pessoal da Covid. Né? Então, é uma escolha trágica, é uma escolha difícil, né? É uma escolha que, na verdade, esses são os temas que eu acho muito empolgantes no direito, né? Você trabalhar com escolhas trágicas da administração, porque isso é o dia a dia dessa administração. Por exemplo, eu vou me permitir citar um caso trazido por um filósofo, Amartya Sen, que é de origem indiana, onde ele diz que 3 alunos se apresentam ao diretor da escola, 3 garotos, e um diz: professor, eu queria que o senhor resolvesse com quem vai ficar essa gaita, que foi achada aqui num terreno e não sabemos de quem é o dono. E o diretor olhou e disse: diga você os motivos pelo qual você quer ficar com essa gaita. E o aluno virou e disse: eu é quem descobri onde a gaita estava. É óbvio que sou eu quem devo ser o dono. E o outro disse: sim, mas a gaita estava num prédio público, num prédio que é comum de todos nós, e o acaso de você ter esbarrado nela não lhe dá o direito de ser proprietário. E aí o diretor pergunta: então, é você que quer ser o proprietário? Sim, porque só eu sei tocar gaitas. Que adianta? Qual é a utilidade que essa gaita vai ter na mão dele? Eu posso tocar a minha gaita e animar o ambiente da escola. E posso, na verdade, trazer uma utilidade social para essa gaita. E o diretor disse: eu tenho que resolver o problema entre os dois. E aí chega um terceiro, diz: mas professor, leve em conta o seguinte, eu sou o único aqui dos dois, que os dois têm uma boa situação financeira, que não tem dinheiro para comprar uma gaita. Então, a minha chance de ter uma gaita é se eu ficar com ela. Vejam que decisão complexa a ser tomada, que escolha trágica que esse diretor, eu não sei que decisão ele tomou, mas o importante, mais do que a solução, é o problema, não é? Então, é o que nós chamamos de definição de escolhas trágicas. Então, o desvio de finalidade, em si mesmo, não é um ato imoral. O desvio de finalidade pode estar justificado por uma série de situações. E o primeiro tema que se levantou no Supremo Tribunal Federal, tive a sorte de caber a mim inaugurá-lo, quando, como procurador da Assembleia, defendia que a criação do município de Luiz Eduardo Magalhães
embora fosse inconstitucional, porque o Supremo há 3 meses tinha dito que um município desmembrado de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, era inconstitucional porque só se ouvia um dos lados, a área a ser desmembrada e não a área remanescente. Eu digo, eu não vou discutir a inconstitucionalidade, porque há 90 dias essa corte, por unanimidade, disse que era inconstitucional. Não se ouvir os dois lados, o lado que perde a porção e o lado que, evidentemente, ganha a porção, que foi ouvido porque todo mundo quer se emancipar, não é? Então, eu disse, o que eu vou discutir é uma tese surgida na Áustria e na Alemanha, do estado de necessidade legislativa. Na Áustria, o parlamento foi formado à revelia da Constituição. E a corte reconheceu que onde deveriam ter sido 8 deputados daquela região, foram 12. E onde deveriam ser 5, foram 10. E onde deveriam ser 15, foram 8, a depender do prestígio, e se fez uma lei fechando os olhos para a Constituição. E aí a Suprema Corte austríaca diz o seguinte, não obstante isso, eu não posso anular essa lei, porque quem vai fazer uma outra se o parlamento for dissolvido? Eu não tenho outra situação, senão, então eu reconheço o estado de necessidade. E o que eu disse, Luiz Eduardo Magalhães? Já temos um prefeito, a Suprema Corte é soberbada, eu sempre digo isso, para não dizer que ela está atrasada, né? Não é estratégico para um advogado, né? Eu digo, a Suprema Corte é soberbada, não deu conta de julgar esse caso, que é complexo. Mas hoje nós vamos anular as certidões de nascimento de inúmeras pessoas, vamos cancelar a maior feira de eventos da agroindústria que se realiza na Bahia e uma das 3 maiores no Brasil. Vamos ceifar uma economia pujante que tem gerado empregos e trazido plantio em larga escala para a exportação da soja, etc. Na verdade, nós não estamos diante de uma lei constitucional ou inconstitucional. A inconstitucionalidade dela é notória, é visível, mas é preferível permanecer-se com essa inconstitucionalidade do que piorar os estados de coisa em busca da constitucionalidade. Eu disse, Vossas Excelências não têm dúvida de que o salário mínimo é inconstitucional, o que nós temos, porque ele não dá conta de lazer, de habitação, de vestuário, de toda aquela pleia de contemplações que a norma constitucional tem. Então, se nós sabemos que esse salário mínimo não pode produzir isso, ele seria inconstitucional. Mas ruim sem ele, pior sem ele. E aí, eu disse, se eu perder essa questão, e acabei ganhando, eu estou satisfeito só pela frase com que o ministro Eros Grau sustentou. Disse, a vida não presta contas a Kelsen. A vida não presta contas a Hans Kelsen. Então, o que ele disse? As nuances da vida não podem ser aprisionadas em um modelo legal, nem numa concepção jurídica fechada que não se abra a inovações. Se Horiot, por exemplo, tivesse estudado o conceito de estado de necessidade, vou dar um texto a vocês sobre isso, muito boa escolha, viu, Manuela, das transformações no direito administrativo. Vamos selecionar um trecho que é para o pessoal poder ler, né? E atenção, a leitura desse material, eu não digo que é obrigatório, porque até a permanência nesse curso não é obrigatória, né? Mas é altissimamente recomendada, porque com base nelas nós faremos as avaliações, né? Com base nelas nós vamos fazer as avaliações como forma, inclusive, de pedir uma leitura. Então, acho que o tempo corre, o tempo voa, né, gente? Eu adoro dar aulas, eu tenho esse vício que está em mim e não sai de mim, né? E queria dizer um pouco, e vamos seguir na aula, eu gosto de dar 5 minutos, pelo menos, ainda que o pessoal não use, para levantar alguns questionamentos. O direito alemão não sofreu a ruptura que a França sofreu e, por isso, foi construído de modo mais abstrato. E, ao contrário do direito francês, que se proclamava o oposto do direito civil,
onde queres o herói, eu sou vilão, né? O direito alemão diz, não, nós somos o aperfeiçoamento do direito civil. Nós podemos resolver as coisas preservando o interesse público, mas à luz das regras abstratas. E aí ele foi para o príncipe, a comunidade, com base em alguns juristas, foram ao príncipe dizer, senhor príncipe, o senhor não pode jamais ser responsabilizado pelos seus erros, pelas suas coisas, mas a sua administração, ela também não, porque vigia o princípio da absoluta irresponsabilidade do Estado. Mas, olha, nós temos contribuições feitas por nós mesmos, que se nós chamamos de fisco, que é uma cesta, literalmente. A nossa cesta de contribuições, ela não é pública, ela é privada. Então, os impostos não são públicos, os impostos não são de Vossa Alteza, os impostos são nossos. Então, o que nós queremos é somente que os impostos respondam pelos danos que a administração criar. Assim, o príncipe estará incólume e será do nosso dinheiro que, afinal, vai sair o pagamento dos prejuízos todos, como sai o pagamento dos contratos, etc, etc, etc. E o rei foi na conversa. E o príncipe acolheu essa tese que veio vestida, era um cordeiro vestida de lobo. E até hoje vocês vão entender que existem varas da fazenda pública. E a fazenda pública é essa distinção que vem da Alemanha para diferenciar os aspectos financeiros tributários do Estado, as questões que, na verdade, aí terminaram se estendendo por isso, mas a ideia da fazenda pública é a ideia do fisco, é a ideia da expressão patrimonial do Estado, que se chama de fazenda pública, com um dado meramente histórico de se tentar dissociar e de se criar, como os alemães criaram, a primeira investidura na responsabilização do Estado, disfarçada em autorresponsabilização do cidadão num plano da coletividade. Eu vou ficar por aqui hoje, agradecendo a atenção de vocês e franqueando para indagações que possam ser feitas aqui pelo chat ou ou de viva voz. Alguém aí? Bruno? Luiz Duarte? Também não, Viviane professor. Menezes? Tudo bem? Professor. Tem alguma questão aí? Professor, Quem fala? Lucas, Lucas. Ok, Lucas. quanto à atividade que estava marcada para o dia 8 agora, como é que vai ficar? Não, a gente vai remanejar. Eu não tenho. Ela vai ser remanejada, né? Vai ser remanejada. Me lembre na próxima aula para a gente combinar. Eu vou falar um pouco, porque o nosso modelo de avaliação é um pouquinho diferente. Primeiro, eu não Certo. acredito em nada que se diga que se tem que memorizar. Memórias são feitas hoje para os computadores, né? Então, eu não memorizo nada. Eu acho que nós devemos raciocinar e não há o caminho, há caminhos, né? Professor, Diga. uma outra dúvida. Quanto àquela ideia de serviço público, eu consegui compreender mais um pouco, mas a ideia que eu passei é que o servidor ele só assume a responsabilidade. O Estado só passa a assumir sua responsabilidade enquanto ele estiver exercendo a função. É mais ou menos essa a ideia de serviço público, atrelar o servidor público à responsabilidade do Estado enquanto servidor? Não, Lucas. Hoje nós evoluímos primeiro para considerar que há serviços de natureza pública que não são prestados pelo Estado. Eu digo o seguinte, o Estado não tem o monopólio das energias públicas. Vejam bem, o Estado busca o público, e aí é uma provocação excelente. O Estado busca o público, mas há diversas organizações não governamentais, organizações filantrópicas que também buscam o público. Então, em determinados momentos, vamos imaginar, uma empresa de ônibus, ela é pública, porque o dono não pode fechar porque é o aniversário dele. Olha, meus ônibus hoje estão fechados porque eu resolvi fazer um grande churrasco para os meus milhares de empregados. Então,
Hoje é dia do meu aniversário, é tradição aqui eu fechar. Eu não posso fazer isso, deixar a população sem ônibus, porque o serviço é público. E aí, Lucas, eu quero provocar vocês para que a gente possa diferenciar o público do privado e do estatal. Vejam, eu vou dar um exemplo perverso, porque a Constituição, para mim, em determinados momentos, é um bom livro de humor, não é? Um bom livro de humor, e ela diz assim, lá para o artigo 223, se eu citar de memória, procurem um antes, um depois, mas acho que não erro não, 223 da Constituição diz que lei regulamentará. Olha, o Tiago está aqui, vai me ajudar, o Rafael está aqui, vai me ajudar para ver se eu estou no artigo 223. Vamos ver aqui. Compete ao Poder Executivo. É isso mesmo. O caput, a cabeça do artigo 23. Compete ao Poder Executivo outorgar e renovar a concessão, permissão e autorização para os serviços de radiodifusão sonora e de sua imagem, observado o princípio da complementaridade do sistema privado, público e estatal. Ora, que Daí que vem o terceiro setor, né? Como A é? atuação do terceiro... Daí que advém também a atuação do terceiro setor. A atuação do Terceiro setor para os serviços Sim, o públicos. terceiro setor, que desenvolvem, por exemplo, o legislador brasileiro parece que vive pisando em brasa. Por exemplo, ele cria organizações da sociedade civil de interesse público, que mais não são de organizações públicas não estatais. E depois ele cria organizações sociais, porque ele desmoralizaram aquelas organizações de utilidade pública. Todo mundo passou a ter título de utilidade pública e foi preciso criar alguma coisa nova. Veja bem, às vezes, e aí vou me permitir me alongar um pouquinho só para não deixar esse conceito em aberto. Público e estatal não são sinônimos e podem até ser antônimos. Celso, público e estatal podem ser antônimos? Caetano Veloso dizia assim: a Praça Castro Alves é do povo, como o céu é do avião, e na volta a Praça Castro Alves é do povo, como o céu é do condor. Por quê? Porque as pessoas iam para a praça fazer o carnaval. Não é? Então, era o carnaval aberto, o carnaval de rua, o carnaval sem cordões, sem blocos, sem camarotes, sem nada com esse gosto de privatização. E ele aí ainda brinca e questiona o preconceito contra a negritude, mais alegre do que os brancos, convenhamos, né? Historicamente, você pega, por exemplo, eu tenho uma ideia geocêntrica meio estranha, mas eu acho que, por exemplo, o africano é mais alegre que o brasileiro é mais alegre do que os nórdicos. Então, o sol faz bem, gera essa alegria, a pele faz bem, a pele negra, pessoas de pele negra são mais alegres. Então, o Caetano dizia o seguinte: toda a gente na praça manda a gente sem graça para o salão. E ele dizia: olha, nós temos a rua, vocês que são sem graça, vão lá para os seus bailes de carnaval, do baiano de tênis, do yacht club, de não sei o que lá e tal. E aí, quando essa gente sem graça descobriu que o carnaval era mais vibrante, mas ao mesmo tempo não queria se misturar com o povo, aí ela cria os camarotes, ela cria os blocos, ela cria esses artefatos, ela restringe as ruas e diz que cerveja você tem que tomar na praça, que é tudo menos do povo. E quem é que tira do povo? Quem é que faz a praça se tornar privada? O Estado, a prefeitura. Quem é que tornava o carnaval público? A ausência do Estado, deixando o carnaval livre, deixando o carnaval circular nas ruas. Então, o que era um bem do povo e era público, deixou de ser público porque passou a ser tomado conta pelo Estado. Isso, aliás, vem desde as capitanias hereditárias.
Quais foram as que foram devolvidas ao Estado, daí a expressão devolutas? Aquelas que não se conseguiram desenvolver. Então, as que não conseguiram se tornar públicas foram entregues em estado privado para o Estado, que não tem, na verdade, nem o que fazer, às vezes, de determinados imóveis. Né? Então, isso é um conceito relevante. Né? Algumas organizações, para que sejam públicas, precisam ser não estatais. A Organização Médicos Sem Fronteira, por exemplo, ela vai socorrer um árabe ou israelense do mesmo jeito, com o mesmo cuidado. Para ela é irrelevante. A Cruz Vermelha Internacional, o Greenpeace e várias outras organizações que só desempenham bem a sua função pública se, na verdade, não forem estatais, né? Se, na verdade, elas não forem estatais. Então, nós nos habituamos a dizer que todos os bens públicos são indisponíveis. Eu digo o contrário. Tudo que é indisponível é público. Tudo que é indisponível é público. O Estado, se eu disser assim que o Estado persegue o fim público e que público é igual a estatal, eu posso converter na seguinte conclusão: o Estado persegue um fim estatal. E onde é que eu fico? Veja, eu disse, o Estado persegue um fim público. Público é igual a estatal. Então, logo, o Estado persegue um fim estatal. Isso é tautológico, isso é redundante, isso é repetitivo, isso não tem graça nenhuma, né? Isso não tem graça nenhuma, né, gente? Então, vamos primeiro colocar nas nossas cabeças e tentar desenvolver isso em outro momento do curso, essa diferença mesmo entre o público e o privado e estatal. Por isso que eu não quis abordar no conceito de público, eu não quis falar... Eu falei de que quem inaugurou a ideia de serviço público foram os franceses, né? Mas essa ideia do aperfeiçoamento, ela é também fundamental. Então, está aberto o prazo, e aqui a regra é a seguinte: quem tiver algum questionamento, que fale agora ou amanhã, ou na próxima aula, ou até depois de formado. Tá bom? Aqui na academia e nos botecos, nada transita em julgado, nada, na verdade, é definitivo. Né? Então, eu, da minha parte, encerro e fico aguardando alguma manifestação de vocês. Professor, consegue me ouvir? Bom dia. Consigo, bem. Consegue me ouvir? Professor, quando o senhor fala do... Quem é que está falando? Cláudia. Oi, Cláudia. Está cortando um pouquinho. Cláudia, está cortando. Consegue me ouvir? Está cortando ainda? Consigo, não é com muita clareza, mas nem sua imagem. Você quer mandar por chat a mensagem? Mando sim. A imagem, o som está baixo. Não, é o texto, alguma coisa pelo chat. Pronto. Tentar. Será que sem consegue me ouvir? Mando sim. Tentar fazer a Cláudia. Ok. Tá Cláudia ficou um pouco melhor, mas ainda está tentar. cortando. Será que vai digitar enquanto cortando, né? Cláudia. Eu vou digitar. Dá no mesmo. Cláudia é nossa tirocinista, gente. Vai estar, ela já disse aqui que vai digitar, eu já lhe leio. Então, enquanto Cláudia digita, eu vou dizer a vocês que os alemães ampliaram o conceito de execução do serviço público, porque eles passaram a dizer que é preciso confiar no Estado. É o princípio da proteção da confiança no Estado. E isso significa o quê? Que um agente estatal, mesmo eventualmente não estando em serviço, pode acarretar a responsabilidade do Estado. Eu, por exemplo, antes da pandemia, viajava muito para Brasília e deixava o meu carro no estacionamento e voltava à noite. E, às vezes, no finalzinho da tarde, 7 horas, apareciam alguns recrutas da aeronáutica e me pediam uma carona até Itapuã, e eu dava.
Eles estavam uniformizados, o risco era muito pequeno, estavam próximos lá da base aérea. E eu pergunto, se eles causassem algum dano, o Estado deveria responder? E entende-se que sim, porque a confiança que eu dei, eu não daria carona a qualquer pessoa, mas a um recruta identificado, uniformizado, posto na própria base aérea, merecia ou merece toda a nossa confiança. Então, a confiabilidade do agente ela é muito importante. Já temos aqui. Quando o senhor falou da origem do direito administrativo, sabemos que o direito administrativo francês teve origem pretoriana e que também o direito administrativo italiano, muito influenciado pelas decisões dos tribunais no direito brasileiro, a influência da jurisprudência não era com essa mesma relevância. Essa certa cena muda com a súmula vinculante. É verdade, Cláudia, muito boa colocação, não é? O direito italiano, eu diria que é uma síntese entre o direito francês e o direito alemão, porque eles não tiveram ruptura, mas eles sofreram muito a influência do domínio do Estado piemontês, não é? E que tem uma base, evidentemente, francesa. Não é? Então, eles captam o que há da França e aglutinam com o que há da Alemanha e produzem, na verdade, resultados muito bons. E agora, o que passamos a ter com a súmula vinculante? Nós passamos a ter o stare decisis, cuidado que os americanos falam stay decisis. A palavra é latina, stare decisis, non quieta movere. Mantenha o que está decidido e não mova no que está quieto. Né? É mais ou menos o que os técnicos de futebol dizem, time que não perde, não se mexe. Né? Então, o Bahia vai ter que mexer bastante. Né? Então, a súmula vinculante, ela inaugura o stare decisis, não mova o que nós sedimentamos, e, em alguma medida, muito mais fortemente do que o leading case, que é apenas um caso farol. Aliás, a Suprema Corte Americana julgou, ano passado, 100 processos, 110 processos. A Suprema Corte Brasileira, o Supremo Tribunal Federal, julgou 150 mil, não, já está menos por causa das relevâncias, 80 mil processos, 80 mil para 100. Por quê? Porque não há na Corte Americana o direito ao julgamento. Os juízes da Corte escolhem as questões que eles querem julgar pelo critério da sua amplitude e da reflexão no universo nacional. Né? Então, essa que é a questão. Ele não é uma corte revisional do direito da parte. Né? Ele apenas sinaliza, é um farol para decidir, por exemplo, questões como a Constituição deles é uma mera carta sintética, né? Por que ela não muda? Não é porque ela seja melhor, mas é porque ela, na verdade, precisa de 4/5 de todas as assembleias, de todas as câmaras estaduais, não é? E isso é impossível de se obter para se propor uma emenda. Então, as emendas são muito difíceis. Então, eles vão criando. Por exemplo, você não vai encontrar nada sobre partidos políticos na Constituição, nem nada sobre, muito menos sobre o aborto. Né? E essa é uma questão que nós podemos pensar. Mas com certeza, Cláudia, muito bem colocada a sua postura. A súmula vinculante nos devolve, em grande parte, para o sistema anglo-americano, né? Que é o sistema do common law, né? Do common law. Mas a tendência do common law já vem revelada na União Europeia. Na União Europeia, que é, na verdade, um direito supranacional, não apenas um direito internacional. Vou contar só uma historinha muito rápida. Eu fiz alguns estudos nessa área e assisti a um julgamento da Corte da União Europeia, da ICJ, da Corte de Justiça Europeia,
onde qual é a peculiaridade? Existe o Tratado de Roma, artigo 99, se eu sei, que fiquei impressionado com a decisão, que diz que é livre a movimentação de pessoas, bens e de capitais. E um fornecedor alemão se viu barrado quando não conseguiu vender na Inglaterra bonecas infláveis. Bonecas infláveis. Por quê? Porque a Inglaterra se valeu do parágrafo único do artigo 99, que essa regra não se aplica quando ofender a soberania nacional e aos bons costumes, o interesse público relevante ou aos bons costumes. Ele disse que a boneca inflável, para um país com formação calvinista, protestante, etc., 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 era, na verdade, um atentado aos bons costumes. E aí, claro, que o fornecedor alemão, por seu advogado, já estava preparado. E na sessão, no ato teatral, ele inflou uma boneca onde aparecia muito claramente, Made in England. Oh, mas não é essa Inglaterra que diz que fere os bons costumes? Bons costumes para ele é só para comprar, não para vender? Quer dizer, os ingleses vendem esse artefato e agora não querem comprar? Quer dizer, eles podem vender para mim, entrar na Alemanha sem problema nenhum, mas eu não posso mostrar a eles que o meu produto é melhor. 2 pesos e 2 medidas. E a corte, então, recusou a exceção, autorizou o imediato transporte e entrada na Inglaterra, vejam onde se caracteriza a supranacionalidade, sem ouvir nenhum governante. E ele saiu de lá com a ordem expedida, com o guia de trânsito de mercadorias já expedida lá embaixo na Secretaria da Corte. Não é? E ele colocou as bonecas dele no trem e seguiu adiante com aquela ordem que, na verdade, ia passar em todos os postos, isso sem consultar a nenhum governo, e é assim que se tem mantido a unidade europeia com essa supranacionalidade. Não há nenhum caso de que uma decisão da União Europeia tenha sido descumprida. Obrigado, Cláudia, pela sua participação, sempre muito boa, né? E ela está aberta, continua aberta por mais 5 minutos para vocês. Eu sei que a gente já invadiu bastante tempo, mas é porque eu vou me empolgando com os assuntos. Alguém mais, gente? Não fiquem tímidos, não. Aqui não tem nada errado. Até porque o errado de hoje vai ser o certo de amanhã e vice-versa e versa-vice. O certo de hoje também pode ser o errado de amanhã. Larissa Gama, tá? Quem aqui? Viviane Menezes, quer perguntar alguma coisa, Viviane? Não? Tá bom. Então, eu vou provocar aí vocês um pouquinho. Como é que vocês estão vendo o perfil da aula? Um pouquinho bagunçado? Gostariam de um pouco mais de organização, mais esquemático? Estão percebendo com clareza o que eu digo, ainda que concordem ou não concordem? Isso para mim não é relevante. Eu só não quero que digam, eu não entendo. Né? Ou não gostaria, ou gostaria de ouvir, eu não entendo, para eu tentar me aperfeiçoar. Né? Quem quer dar uma opinião? Porque é um feedback, é um controle para a gente saber, sobretudo, nesses contatos virtuais. O pessoal está falando aqui Oi. no chat. Aqui, Viviane diz que é uma ótima aula. Obrigado, Viviane. Clarissa deu bom dia. A aula está excelente, Cláudia. Obrigado, Cláudia, com a participação de vocês. Larissa Gomes, gostaria de saber se já temos data de prova. Não, vamos marcar na aula seguinte. Tenho gostado do formato da aula, também ótimo. Muito obrigado, Larissa. A aula está maravilhosa. Muito obrigado, Bruno. Quem agradece a vocês por essa participação, que é mais um foro de debate. Nós vamos tentar organizar esse debate. Eu já passei um número de WhatsApp que pode ser usado para que vocês tirem dúvidas, entendeu? E não se preocupem, porque esse WhatsApp está num telefone que eu só uso para isso.
tá? Então, eu vou compartilhar, às vezes, ou ouvir as discussões, sobretudo de Cláudia e de Manuela, mas essa aula tem esse conteúdo de vocês mandarem. Eu não sei, eu nem uso esse telefone para não misturarem ligações com outro tipo de coisa. Qual é o número mesmo? Vamos fazer o comercial. Diga aí, Rafael. Professor, tem grupo de WhatsApp da Tem um grupo de WhatsApp. Ah, então eu vou pedir para a Felipe me adicionar. A Felipe, né, que falou comigo ontem? Como é? Rafael. Rafael. Oh, que é o desculpa, meu Rafael, isso. Para me colaborador adicionar, técnico. para me adicionar, que talvez seja interessante enviar os textos por lá. Acho que é mais de fácil acesso, né, para todo mundo. Vamos fazer dos dois modos, tá? Ele vai colocar aqui no chat É o número do senhor. o número que eu atendo nessa situação. Por que eu escolhi um aparelho exclusivo para isso, né? Diga aí para eu dizer de viva voz. É o 8513 8513 8411. 8411, com 9 antes, né? 9 antes, 8513 8411. Então, lá temos um grupo que está acoplado a esse aparelho. Por que esse aparelho? Porque eu posso olhar numa hora em que possa responder. Às vezes, no dia a dia, você está entre um telefonema e outro, então eu reservei esse aparelho como instrumento complementar dessa situação, tá? Então, pode sim, Manuela, e deve mandar para o WhatsApp, e eu vou tentar reproduzindo aqui com o Rafael também. Se você me manda por WhatsApp, eu reproduzo também na página, que eu sugiro que vocês frequentem. Vou deixar na Tá plataforma. certo, professor. Na plataforma do Tem o Moodle link do acesso ao grupo lá. também vai estar o link de acesso ao grupo. Então, vocês podem usar o link e ingressar no grupo, tá? Na plataforma do Moodle, vocês vão encontrar tudo isso. Estamos organizadinhos, viu? Eu acho que estamos... Vamos que vamos, né? Eu gosto das novidades, né? Eu não sou daqueles que dizem, no meu tempo, não sei que lá, e não. Eu acho que hoje você tem que usar as ferramentas, o chamado novo normal, né? Tem que acompanhar, né, as novas tecnologias, senão As fica para novas trás. tecnologias, eu gosto de incorporá-las, né? Porque, na verdade, você não vai lutar contra a tecnologia, porque você não vai vencê-la, né? Então, vamos nos associar a ela, né? Vamos nos associar a ela. E temos grandes vantagens. Por exemplo, uma aula dessas, eu poderia ter criado uma turma de 100 alunos, né? Mas como eu não tinha certeza de como ela ia ser operada, então é possível até que no pós-pandemia a gente tenha aulas complementares em vídeo, né, em aulas por esse mesmo sistema, né, para que a gente possa ter também um reforço, possa tirar dúvidas, ou tentarmos criar aulas com dúvidas. Esse material também vai ser gravado, vai ser postado no grupo. Essas aulas que estão sendo dadas, nós cuidamos para que fossem gravadas, para que fossem postadas no grupo. Isso significa que nós podemos ouvir a hora que queremos? Não. Essa presença é obrigatória. Obrigatória no sentido de que o curso exige um mínimo de contato e oportunidade desse encontro de vocês comigo, que não é possível depois que a aula está gravada, né? Mas como suporte, como apoio, se você quer rever algum ponto, você pode fazer isso. Gente, alguém mais? Eu não quero invadir os horários, porque senão a gente perde a credibilidade. E as pessoas dizem, a aula vai até 9h50, mas o professor vai até quando ele bem quer, né? Quando eu fui diretor da Faculdade de Direito, eu marcava reuniões da congregação de 8 às 10. E sempre terminei às 10, ainda que eu precisasse convocar outra, mas pelo menos as pessoas se programavam para ter esse tipo de situação. Como nós estamos num primeiro contato, mas a gente vai respeitar de 8h50 às 9h50 rigorosamente, para que vocês possam se programar. Porque às vezes alguém tem um compromisso às 10, 10h30, e aí
Ah, mas eu fiquei preso na aula. Não, a aula começará às 8h50 e vai terminar às 9h50. Eu estou fazendo um treinamento também para isso, viu, gente? Eu estou experimentando esse modelo, né? Vocês estão experimentando comigo e eu acho que a gente vai se dar muito bem com esse formato novo. Um abraço, então, eu vou sair do ar e até Tchau, logo. tchau, professor. Bom dia. Tchau, Bom final colegas. de Bom semana. dia. Um abraço, Tchau, professor. Um vocês. abraço, colega.